A questão 73 diz assim: como a palavra de Deus deve ser lida e ouvida para que se torne eficaz para a salvação? Resposta: para que a palavra se torne eficaz para a salvação, devemos ouvi-la com diligência, preparação e oração, recebê-la com fé e amor, escondê-la em nossos corações e praticá-la em nossas vidas. Como é que a palavra de Deus é eficaz? Primeiro, quando nós ouvimos, nós somos transformados por Deus. O arrependimento vem, a fé vem e nós somos transformados. Primeiro lugar. Segundo lugar, depois disso, como é que nós, os crentes, devemos ouvir a palavra para sermos edificados? Com toda diligência, preparando o coração para isso. Os crentes antigos, eles tinham muito esse costume de vamos preparar o nosso coração para ouvir a palavra de Deus no culto. Então, eles vinham com o espírito para serem transformados por Deus. Eles já vinham com essa predisposição. E, hoje em dia, em razão de tantas pregações esquisitas que existem, tantas igrejas que realmente exercem uma influência social, psicológica muito grande nas pessoas, Deus deixou de ser o soberano Senhor, a quem nós devemos amar e servir, para ser o Papai Noel de todo mundo, né? Aí ele vai me dar alguma coisa, eu quero ver o que ele vai falar para mim hoje. Aí você vem para um culto onde a palavra de Deus é exposta, você sai e fala, Deus não falou nada comigo. Isso é um absurdo. Quando Deus não fala com você, pela palavra dele, ele não está falando mesmo com você. Então, isso deveria levar a pessoa a entender, se for possível, que se Deus não falou com ela no momento em que a palavra dele é aberta e exposta, alguma coisa errada está acontecendo na sua vida. Talvez você nem seja crente. Porque se você prepara o coração para ouvir a palavra de Deus, você será transformado pela palavra de Deus. Se você tem diligência em ouvir a palavra de Deus, você será transformado. Não existe culto onde se pregue a palavra no qual Deus não fale. É impossível isso acontecer. Mas e se você não ouvir? Você está surdo para as coisas de Deus. Muito bem. Vamos ler os textos indicados aqui. Provérbios 8:34. Palavras do rei Salomão, quando fala sobre a sabedoria. 8:34. Feliz é o homem que me dá ouvidos, e a cada dia fica vigiando diante das minhas entradas, esperando junto ao portal de entrada. Feliz é quem prepara o seu coração para ouvir a palavra de Deus. E 1 de Pedro 2, 1 e 2, texto bastante interessante também, que fala de duas coisas, como sempre, a Bíblia sempre fala dessas coisas. Eu não sei como concatenar uma com a outra, mas é a vontade soberana de Deus e a responsabilidade humana. O que eu sei é que a Bíblia manda a gente observar as duas coisas. 1 de Pedro 2, 1 e 2 diz, portanto, deixando toda malícia, todo engano, fingimento, inveja e toda difamação, é claro que Pedro está se dirigindo aqui não ao mundo. Essa carta não foi dirigida aos incrédulos, foi dirigida à igreja. E Pedro está falando à igreja. Portanto, deixando toda a maldade, está falando com os crentes, todo o engano, fingimento, inveja, toda a difamação. Desejai, você crente, eu irmão, eu crente, nós crentes, desejai o puro leite espiritual, como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação. E o versículo 3, se é que já provastes que o Senhor é bom. Se você não provou, letra morta tem aqui. Se provou, vai te transformar. Salmo 119, 18, né? Como nós devemos observar a palavra de Deus. Salmo 119, 18. Diz assim, desvenda-me os olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Essa é uma oração preparatória quando nós chegamos no templo onde vai ser exposta a palavra de Deus. Nossa oração,
nossa contrição. Senhor, desvenda os meus olhos, abre o meu coração, para que eu veja as maravilhas da tua lei, da tua palavra. Hebreus 4:2. O escritor aos Hebreus está fazendo aqui um contraste entre os que ouvem a palavra pela fé e os que não ouvem, os que preparam o coração e os que não conseguem preparar o coração. Porque as boas novas também foram pregadas a nós, assim como a eles. Mas a palavra da pregação de nada lhes aproveitou, porque não foi acompanhada pela fé nos que ouviram. Vejam só como é necessária a preparação do nosso coração diante de Deus. Segunda aos Tessalonicenses 2:10. A gente já leu esse texto, né? Eu li há pouco de forma errada, mas eu vou ler de novo. O 9 e o 10 outra vez. A vinda desse ímpio se dá por meio da força de Satanás, com todo o poder, sinais e falsos milagres, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, pois rejeitaram amar a verdade para serem salvos. Então, nunca rejeitemos a verdade. A palavra de Deus, quando é aberta, é a verdade. Não rejeite a verdade. Outra vez, Salmo 119, 11. Essas perguntas aqui fizeram muita referência ao Salmo 119. Aliás, é um salmo tremendamente instrutivo, né? Todos os salmos são, né? Mas o Salmo 119 traz muitas coisas. O Salmo 119 traz muitas coisas sobre a observância da lei de Deus. E o versículo 11 diz: como é que nós devemos nos portar? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se a palavra de Deus está no nosso coração, nós somos livres de muitas falhas e defeitos. E, finalmente, Tiago 1:25. Tiago diz. Na verdade, ele está fazendo um pequeno discurso aqui, não é? Eu vou ler a partir do versículo 22, porque o contexto fica melhor. Ele diz assim, Tiago 1, do 22 ao 25, eu vou ler. Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, porque ele se contempla, vai embora e logo se esquece como ele era. Isso é verdade. A gente se olha no espelho, depois você nem lembra mais. Entretanto, aí onde está o X da questão, aquele que atenta para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo o ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado no que fizer. Essa é a diferença entre você preparar o seu coração para estar no culto a Deus e ouvir a palavra dele com atenção e com a intenção de ser sempre transformado, né? Quando nós nos reunimos, é para sermos confrontados e transformados pela palavra de Deus.